Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais esta edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto, de São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET para toda Rio Preto e pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades do Brasil, do mundo. Esse programa também é transmitido pelo Facebook. Entrando no Facebook e acessando a página da TV Rio Preto, você não apenas assiste ao nosso programa, mas também participa do nosso programa, interage conosco, enviando perguntas aqui para os nossos entrevistados, fazendo críticas, observações, o que você quiser fazer. E certamente hoje é uma boa oportunidade para você exercitar esse seu espírito crítico, nós vamos falar um pouco sobre arte, sobre cinema. O Brasil está comemorando os 50 anos de uma das principais realizações cinematográficas de sua história, o filme Terra em Transe. Na verdade, é uma sequência de uma escola desenvolvida pelo baiano Glauber Rocha, que se tornou muito novo no Brasil, né? Inovou no cinema mundial, né? Chegou a ser muito mais reconhecido fora do Brasil do que propriamente dentro do Brasil. E é claro que eu tinha que convidar o professor Romildo Santana para falar para a gente aqui sobre um pouco do Terra em Transe. A pergunta inicial é exatamente essa. Ao fazer Terra em Transe, o Glauber Rocha mostrou uma terra em transe, realmente uma terra que estava passando por um grande transe. E esse momento agora o Brasil e o mundo está vivendo outra vez outra terra em transe. É isso, professor Romildo? Obrigado pela presença. Nós vamos ver aí algumas imagens do filme, de outros filmes da mesma época, da mesma escola, etc. É isso. Boa tarde a todos. Olha, a arte, ela sempre se antecipa à sua época. É assim em todos os lugares do mundo, em todas as épocas da história da arte. O Glauber Rocha é um artista de primeiríssima qualidade dentro da história da arte brasileira e ele é um artista também visionário, né? No momento em que ele fez Terra em Transe, em 1967, e portanto há 50 anos, 2017, ele fez Terra em Transe mostrando essa loucura, essa coisa meio dionisíaca, as pessoas mais ou menos bêbadas dentro da esfera do poder, né? Este filme, quer dizer, ele relata o momento em que ele estava vivendo, o momento que ele estava sentindo, e parece que hoje, abrindo os jornais, ligando um canal de televisão, as revistas, os rádios, parece que a gente está vivendo esse momento, do ponto de vista institucional, do ponto de vista, vamos dizer, da criminalidade da rua, né? Quer dizer, a gente tem o crime, quer dizer, quando você institui a prisão para separar a pessoa da sociedade, ele está comandando o crime de dentro, do mesmo modo que as instituições que existem para preservar a lei, não é? E elas são as primeiras a infringir a lei. Então, e eu estou falando todas as esferas da instituição, a legislativa, a judiciária também e o executivo. Então a gente vive um estado de terra em transe no nosso país. Eu tenho 67 anos, 68 eu acho, 68, né? Eu nunca vi uma situação como essa, né? Que todos os dias, quando você abre o jornal, ou todos os dias que você vai ver a televisão, você vai ver esta sociedade às avessas. Pois é, né? É uma crise que não é só política, né? Vai muito além da crise política, é uma crise realmente institucionalizada. Porque ela desce para a sociedade. E aí você tem uma crise moral, você tem uma crise ética, é o vale tudo, né? É aquela frase do Tostão, né? Levar vantagem em tudo, quer dizer, salve-se quem puder. O filme do Glauber Rocha, ele é visionário porque ele mostra o estamento, o status político dentro de um palácio, e aqueles caras meio bêbados, meio fora do ar, falando poesia e tomando bebidas e não sei o quê, e a população à parte. No filme aparece muito pouco a população, o povo em geral. Aparece no momento, por exemplo, de um comício, em que ele está falando assim que as mentiras de ontem são as verdades de hoje, né? E que serão as mentiras de amanhã. Ele fala isso no filme, né? Então é um filme
que vale a pena ser visto no mundo inteiro. Até hoje ele é admirado em cineclubes e passando nas altas esferas do cinema cult. Né? Esse é o nosso gênio, Glauber Rocha, que ele falava assim, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Sem dúvida. O Romildo nos fez a gentileza de trazer aqui dois exemplares do filme, um exemplar do filme Terra em Transe e outro do Deus e o Diabo na Terra do Sol, claro que agora em DVD, né? Mas já restaurado, né, Romildo? Isso as pessoas conseguem encontrar para ver? Eu imagino que muitas gerações não tenham tido a oportunidade ainda de ver, dá para encontrar, é fácil. Tem no mercado. Esses filmes, eles são em DVD duplo, restaurado quadro por quadro, imaginamos 24 quadros por segundo, né? Quantos quadros por minuto, um por um no Photoshop, tirando cada barulhinho, tanto do ponto de vista do vídeo, da imagem, quanto do ponto de vista do som. Então, coisas maravilhosas. Eu acho que nesse aspecto, né, do Terra em Transe e da obra do Glauber Rocha, o Brasil se coloca em primeiro mundo, porque você pega na Europa, você pega nos Estados Unidos, filmes da década de 20, filmes da década de 30, absolutamente novos, né? Então eu acho que essas restaurações são assim um orgulho para a nossa cultura brasileira, para a preservação das coisas que de melhor existem na nossa sociedade. Romildo, e quanto à linguagem cinematográfica, quer dizer, essa história de uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, sugere para a gente imagens trêmulas, coisas assim. Faz parte desse show do Glauber Rocha, é isso? Fala um pouco sobre isso. Olha, vocês estão me vendo com uma câmera em cima do tripé. Ela é absolutamente impessoal. É a máquina lá nos mostrando. Exato. Tá certo? Quando você coloca a câmera na mão, que ela chacoalha, que ela mexe e tal, você humaniza a câmera. Então, é um ser humano vendo, quer dizer, a câmera é um olho que intermediário entre nós e o telespectador. Isso. Né? Assim também acontece no cinema. Agora, quando a câmera está balançando, quando ela apresenta alguns errinhos de desfoque e tudo, isto humaniza a câmera. Mostra assim, tem alguém respirando, alguém pensando, alguém sentindo isto. Então, geralmente, em alguns filmes documentários, assim, nos filmes neorrealistas italianos, logo depois do pós-guerra... É a chamada câmera nervosa, né? É a câmera nervosa, exatamente. Então ela fica nervosa. Quer dizer, esse nervosismo não é o nervosismo da máquina, é o nervosismo da pessoa, da pessoa. Então você tem um aporte estilístico, né? E o Glauber Rocha usava muito isso. E ele usava com um talento, né? Ele usava com uma propriedade espetacular. Digamos assim, se o neorrealismo fez isso no momento de crise, porque não havia grandes câmeras, a Europa estava destruída, né? Então não dava para realizar um filme inteirinho no estúdio, eles vão filmar na rua, tá certo? Esse é o neorrealismo italiano, diferente da estética norte-americana, que é tudo em cenários, etc., grandes câmeras e ppp. Né? Então, há uma inovação, por quê? Porque você tem a humanização da perspectiva. Sem dúvida. De visão. Romildo, mas assim, quando ele diz uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, sugere que ele saiu para filmar sem roteiro predeterminado. Isso é verdade ou não? É verdade. Inclusive, assim, a mãe dele fazia os figurinos. E ela que costurava, era costureira, a mãe do Glauber Rocha. E ela fazia uma roupa para cada personagem, para cada ator. Então, o filme demorava, às vezes, 10, 20 dias, um mês, e geralmente, por exemplo, o Terra em Transe, ele filmou lá em São Luís do Maranhão. Ele filmou dentro do Palácio do Sarney, quando o Sarney era governador. Mas, por exemplo, Deus e o Diabo na Terra do Sol, ele levou todo mundo lá para o meio da Caatinga, lá para o meio do sertão nordestino. E os caras ficaram acampados, trocavam de roupa e na hora de filmar punha a mesma roupa,
quer dizer, se sujou. E você sabe, né, que o filme, muitas vezes, ele não é filmado na mesma sequência Claro. que a gente vê. Então, não pode aparecer com a roupa limpa, dali a pouco aparecer com a roupa suja. No Glauber podia. Mas o filme do Glauber podia. Mas isto eram coisas irrelevantes. Claro. E quando fala assim, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, né? A questão do na mão, a gente resolveu. E a questão da ideia é que o Glauber Rocha era um artista muito passional. Quer dizer, ele sabia exatamente o que era o filme dele. E os atores iam para lá, muitas vezes, não sabendo. Né? Tem o personagem do Antônio das Mortes, ele diz que ele ficou lá, e já fazia uns 15 dias, ele com a roupa de cena, e o Glauber não chamava para ele filmar. E ele estava usando um microfone, assim, sem fio, e ele sobe lá num determinado lugar e começa a xingar. Fala, esse cara aí, não sei o quê, não me chama, não sei o quê, e o Glauber ouvindo. Aí o Glauber falou para ele, fulano, você vai entrar agora, fica aí nesse lugar que você está. E o cara, entendeu? Antônio Vilar, se não me engano, era o ator. Bom, e eram atores mesmo, profissionais? Eram sim, Otton Bastos, essas pessoas que estão aparecendo, que depois vieram ser os grandes atores do cinema e da televisão. Eu queria que vocês colocassem o primeiro slide, o 0 slide aí, é o primeiro, porque tem uma coisa interessante. Se 67, 2017 faz 50 anos, olha essa frase do Cervantes. El año que es abundante de poesía suele ser lo de hambre. O ano que é abundante em poesia costuma ser o de fome. O de fome. Isso aí está num livro, Os Trabalhos de Persíles e Sigismunda, que é de 1617, faz 400 anos, esse ano. O Cervantes morreu um ano antes. Essa obra é póstuma. Ele publicou a segunda parte do Dom Quixote em 1615 e morreu no outro ano. E ele está falando assim, o ano que costuma ser de crise, de fome, de colapso social, de terra em transe, ele costuma ser bom de poesia. Ou seja, ele costuma ser bom, profícuo nas artes. E o contrário também é verdadeiro. Quer dizer, o ano que é muito... ano que é tranquilo, que tem emprego, que tem dinheiro, que tudo, as artes também ficam mais à solta, né? O artista... Né? Os anos mais pesados são os anos mais fortes na história da arte. Foi o que aconteceu no começo dos anos 60. Exatamente. 67. Então, o 67 não se caracteriza apenas pelo Glauber Rocha, se caracteriza pelo terceiro festival da Record, né? Quer dizer, os festivais de música popular brasileira estão arrebentando na boca do balão, como se diz, e o terceiro é mais importante. Tem até um filme documentário, eu esqueci de trazer, que chama Uma Noite em 67. Né? Então, na música popular brasileira, ou seja, na música e na poesia, você vai ter também um esplendor, que eu pretenderia até discutir um pouquinho aqui, né? E também no teatro. No teatro aparece a peça O Rei da Vela, do José Celso Martínez Corrêa, que é um texto do Oswald de Andrade, que estava proibido, foi proibido na era do Getúlio, não sei o quê, que é de 1933, e ele estava inédito até 67. E o José Celso Martínez Corrêa monta esta peça. Eu acho que nesse tem até um personagem que fala, nesse bojo, né? Mas nesse contexto é que nasce uma coisa muito importante para a nossa cultura moderna, que é a Tropicália. Sim. A Tropicália nasceu com Terra em Transe, nasceu com a peça do O Rei da Vela, e nasceu com o terceiro festival da Record. Isso é uma coisa muito importante que, digamos assim, não apareceu coisa nova na música popular brasileira
com tanta importância, com tanta força, Tudo de uma como vez, né? aquela de 1967. Tudo né? de uma vez. Ali apareceu Gilberto Gil, Chico Buarque, Caetano Veloso, Edu Lobo, essa pleiade de grandes artistas. Alguns experimentalistas, né? Os Mutantes. Assim, maluca, e estavam louca. todos juntos, Exatamente. na verdade. Então foi um momento assim que deu uma chacoalhada na arte brasileira. A arte brasileira mudou de página, né? Ou pelo menos se interligou com a Semana de Arte Moderna. Por exemplo, Oswald de Andrade é um poeta da Semana de Arte Moderna, do modernismo, de 1922, né? e que foi ser montado em 1967. 30, 40 anos depois. Né? 40 anos depois, que é uma peça de vanguarda, numa montagem de vanguarda do Teatro Oficina. O que falava Oswald de Andrade lá em 22? Ele falava assim, ele falava da antropofagia, né? O movimento antropofágico. O que é? Antropófago, né? Assim, de comer carne humana, né? Mas ele estava se reportando aos indígenas brasileiros que eram canibais, antropófagos, né? Antropofagia. Mas o indígena, né? No período colonial, nos primeiros 200 anos da invasão ibérica no Brasil, ibérica e europeia também, porque vieram, né, os holandeses. Os holandeses vieram. Os indígenas, eles comiam não para saciar a fome, eles comiam para usufruir da coragem do inimigo. Tem até um filme do Nelson Pereira dos Santos que chama Como Era Gostoso Meu Francês. Ele come o francês, que na verdade não era francês, era português. Porque os indígenas não gostavam dos portugueses. E ele era português, mas falava, não sou português, eu sou francês. Né? E aí os indígenas ficavam assim, 1 ano preparando o cara para naquele dia que ele ia ser sacrificado, e depois os chefes tribais compartilhavam da coragem, das boas qualidades. Isso o Oswald de Andrade falava em 22, que chama a antropofagia. Isso. Não é? Em 67, a Tropicália vai fazer exatamente isto. Pensemos assim, eu sei, você ia me perguntar uma coisa, mas deixa eu completar eu só estou pensamento. preocupado com o nosso horário para daqui a pouco. É mesmo. Mas vamos lá. É mesmo. Tá bom, vai fazer o quê? Olha, naquela época havia assim, passeatas no Rio de Janeiro contra a guitarra elétrica. Então a música popular brasileira tem que ser o violão, o pandeiro e não sei o quê, né? E ao lado, né, fazendo grande sucesso, mobilizando grande população, você tinha a Jovem Guarda, né? Isso. E uma música deste período, que é do Gilberto Gil, que chama Geleia Geral, ele fala assim, e bumba, iê, boi, ano que vem, mês que foi, e bumba, iê, é a mesma dança, meu boi. Ele está falando, ano que vem, o futuro, mês que foi, e bumba, iê, e bumba, meu boi, iê, é a mesma dança. Vamos aproveitar tudo que é de fora, vamos aproveitar as melhores coisas de dentro, vamos aproveitar a música de raízes, vamos aproveitar as músicas de vanguarda e fazer disso uma geleia geral. A geleia geral brasileira que o Jornal do Brasil anuncia, que tem lá na música do Gilberto Gil. Isto, para mim, é a síntese da Tropicália. O Glauber fez isso, o Zé Celso fez isso, né? E o Chico, etc., fizeram isso. Ô, Mildo, infelizmente já estamos acabando. Que daqui a pouco vai estar acabando. Bom. Mas será que a gente consegue mostrar pelo menos um trechinho olha, do Terra em Transe? Então tem aí Terra em Transe, eu acho que tem 1 ou 2 trechinhos. Coloca um pedacinho. Vamos ver. Vamos lá. Um trecho do filme Terra em Transe, de Glauber Rocha, que está completando 50 anos. Completou já 50 anos. O programa ao vivo é legal por causa disso. Demora um pouco, o pessoal da técnica, que é muito competente, diga-se de passagem, mas às vezes...
Me chamou a atenção, eu confesso a você a minha desinformação a respeito disso, não vi ainda o filme o Terra em Trânsito. Ah, é belíssimo. Mas me chamou a atenção, eu estava imaginando alguma coisa assim, bem no ar, sabe, bem escuro. E estou vendo que é um filme claríssimo. Quer ver, tem uma segunda parte aí, que é um discurso do Paulo Autran. É o próximo desse aí. Terra em Trânsito, filme de Glauber Rocha completando 50 anos. Vamos ver. Sou um homem de esquerda. De quê? Olha, imbecil. Escute. A luta de classes existe. Qual é a sua classe? Vamos, diga. Se desenvolvermos a indústria, se dermos empregos, talvez. Como feras famintas, eles desejarão sempre mais. Até o seu próprio sangue. Eles querem poder. O povo no poder. Isso nunca. Entende? Nunca. Pela liberdade morreremos. Por Deus. Pelo poder. E que elenco, né? Que gente Que elenco. estelar, né? Foi bacana. E você está vendo, ele está pegando a questão do poder, que é hoje uma coisa pulsante no nosso país. As pessoas não querem perder o poder, né? E cada vez se sujam mais nessa ânsia antropológica, mítica, que é o poder. Quer dizer, a gente viu na Lava Jato um cara dizendo assim, olha, quando eu atingi os 10 milhões de dólares, eu não queria mais dinheiro, né? Um desses delatores, mas falou assim, não, mas continuou entrando dinheiro na minha conta, nos paraísos fiscais e tudo, né? Eu não preciso, porque várias gerações, meus netos, meus bisnetos, vão ter dinheiro, mas fica assim aquela coisa, eu quero mandar, né? Eu quero dominar o outro. Esse filme, ele é espetacular, porque aí ele mostra o ambiente político, né, dentro de um local predominantemente no filme fechado, Romildo, né, já estão avisando e as pessoas muito loucas com esse negócio do poder, e bebendo, e fazendo farra, e não sei o quê, e tendo ao lado a população, né? É bacana, porque o Glauber Rocha é um sujeito visionário. Sim. Isto também caracteriza um grande artista. A gente começou mostrando uma frase do Cervantes. Quer dizer, o Dom Quixote é uma obra inexaurível. Cada tempo que passa, você vai descobrindo coisas que se atualizam com o tempo. Isso. Né? Isso caracteriza um grande artista. Né? O Leonardo da Vinci, assim, cada vez que você olha a Mona Lisa, ela é... né? Parece que não envelhece. O Machado de Assis, não envelhece. Exatamente. Não envelhece, ela se renova, porque o artista, ele tem esse dom de se antecipar à nossa época, né? Ele é a antena da raça. Isso caracteriza o pessoal já está nos avisando que, infelizmente, o nosso horário já acabou. Que pena, que toda vez que eu trago você aqui, o horário acaba muito depressa, muito rápido. Mas não vão faltar oportunidades para a gente voltar a conversar sobre estes e outros temas. Fica a dica aí para que você, se não viu ainda, veja Terra em Trânsito, esse filme do Glauber Rocha, que está completando 50 anos de realização no Brasil, de 1967 a 2017. Romildo, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Quero que você volte sempre para a gente continuar conversando sobre isso. Obrigadão, viu? Opa. E obrigado a você que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já, você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos e tchau, pessoal.